Olá, queridos irmãos, nós vamos adorar o Senhor nosso Deus. As Escrituras, a palavra de Deus, nos ensina, dizendo: todo ser que respira, louve ao Senhor. E é isso que nós iremos fazer. Iremos louvar a Deus com os cânticos, louvar a Deus com as nossas orações, louvar a Deus ouvindo as Escrituras e aprendendo mais dele. Nós iremos adorar o Senhor que escolheu Abraão, Isaac e Jacó, fez aliança com a descendência deles. Nós iremos adorar o Senhor que rege o universo e dirige todas as coisas conforme deseja, aquele que sustém os astros na amplidão. Vamos cantar ao Senhor nosso Deus neste momento, o hino número 18 dos nossos hinários. Você pode cantar junto. Queridos, agora iremos fazer a leitura das Escrituras, o Salmo número 28. Não iremos ler todo o Salmo. A nossa leitura iniciará a partir do verso número 6. A palavra do nosso Deus diz: Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha luz. Queridos, agora iremos ler as Escrituras, o Salmo número 28. A palavra de Deus diz: Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei.
O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. O verso número 8 nos chama a atenção dizendo: o Senhor é a força do seu povo. Todos estamos atravessando um período, uma fase difícil. O país está ainda atravessando essa fase difícil. Mas o Senhor é a nossa força. Ele é que nos sustenta na caminhada. E nós somos chamados a adorar o Senhor sabendo que Ele é o nosso escudo. Diz o verso número 7, o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Confie no Senhor. Nós teremos ainda momentos para orarmos ao Senhor nosso Deus, mas é importante que você confie em Deus, coloque diante de Deus as suas tribulações, aflições, necessidades e saiba que o Senhor cuida de ti, cuida da sua família, jamais deixará você, a sua família, desamparada. O Senhor é quem dirige os nossos passos. Ele que guia cada um de nós e que certamente ouvirá as nossas orações. Vamos mais uma vez cantarmos ao Senhor. Após o cântico, nós iremos orar ao nosso Deus, demonstrando a nossa confiança em Deus e implorando a bênção do Senhor, a direção do Senhor para as nossas vidas, implorando a sustentação do Senhor para os nossos corações, tendo em vista que nós somos fracos e precisamos sempre do amparo do Senhor nosso Deus. Vamos cantar. Após o cântico, iremos orar ao Senhor. Nós queremos te louvar por tua presença no nosso meio. Queremos te entregar todo o nosso ser, te adorar com o nosso coração. Pai, venho te dizer que tu és o meu lugar seguro, o motivo da minha canção. E com meu coração quero te adorar, exaltar teu santo nome. Pai, te louvo, as palavras não podem dizer o quanto eu te amo e como eu preciso de ti. Só me resta dizer: Pai, venho te dizer que tu és o meu lugar seguro, o motivo da minha canção. E com meu coração quero te adorar, exaltar teu santo nome. Pai, te louvo, as palavras
Abba, Pai. Abba, Pai. Aleluia. Oh, nosso Pai, Tu és Deus que está perto. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, graças rendemos ao Senhor por esse dia, pois sabemos que o Senhor permanece no trono, reinando, soberano, sobre tudo e sobre todos. Pois sabemos que a nossa vida não depende de nós mesmos, mas depende da santa e perfeita providência do Senhor, da misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. Querido Deus, a Tua palavra nos chama a confiarmos no Senhor, mas confessamos que pela nossa fraqueza, não poucas vezes, nos deixamos levar pela ansiedade, nos deixamos levar pela preocupação e nos esquecemos de confiar e descansar no Senhor. Tem misericórdia de nós e ampara-nos e sustenta-nos na Tua presença. Tem misericórdia de nós, fortaleça a nossa fé. Tem misericórdia de nós, nos leve à palavra do Senhor e nos faça perceber, compreender, ó querido Deus, o modo maravilhoso com que o Senhor tem cuidado de nós. Nesta época em que muitos se aterrorizam com as más notícias, se preocupam de modo intenso com o amanhã, nós queremos, Pai, manifestar a confiança no Senhor e sermos usados pelo Senhor para ajudarmos estes que estão aterrorizados e tremendamente ansiosos. Não nos permita, querido Deus, agirmos como se não conhecêssemos o Senhor e nos portarmos tal como aqueles que estão numa situação de profundo terror por não conhecer a Tua palavra. Deus eterno, traga paz aos nossos corações e sabedoria, a fim de que possamos pastorear o nosso lar, a nossa família, a fim de que possamos instruir aqueles que não conhecem o Senhor, não conhecem as Escrituras, aqueles que estão em aflição. Ó Deus, usa-nos neste mundo. Faça de nós instrumentos do Senhor para levar a Tua palavra, palavra de esperança e de confiança àqueles que ainda não conhecem o Senhor. Usa-nos como instrumento para levarmos o Evangelho àqueles que precisam tanto conhecer Cristo para encontrar gozo eterno e segurança eterna. Querido Deus, o Senhor é a nossa força, nossa segurança, o nosso refúgio. Com os nossos lábios louvamos ao Senhor e queremos com o nosso proceder também adorar o Senhor. Por isso imploramos, sustenta-nos,
Em nome de Jesus, trabalhe nos nossos corações. Fortaleça a nossa fé. Desperta o nosso amor pelo Senhor, o nosso amor pelo próximo, a nossa confiança no Senhor. Ajuda-nos neste mundo, Pai. Ajuda-nos a vivermos conforme o Teu santo desejo. Ajuda-nos a descansarmos no Senhor. Ajuda-nos, pois não podemos e não desejamos caminhar sozinhos. Em nome de Jesus, dirige os nossos passos. Nós pedimos a Deus e glorificamos ao Senhor, porque bem sabemos que o Senhor cuida de nós. Estamos seguros nas Tuas mãos e imploramos ao Senhor que não permita que jamais venhamos a desconfiar disso ou a nos esquecer disso. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos queridos, nós iremos ter mais um momento de reflexão nas Escrituras, uma breve meditação, e após ainda iremos ouvir e cantar mais uma música ao Senhor. E por fim, iremos implorar ao nosso Deus. Implorar ao nosso Deus em favor da nossa pátria, da nossa cidade, como temos feito. Iremos colocar diante de Deus as autoridades públicas. Iremos colocar diante de Deus a igreja, que está impedida de se reunir no mesmo local neste período, mas iremos implorar pela vida uns dos outros, pois mais importante que estar no mesmo local é sermos unidos pelo sangue precioso de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então eu quero pedir a você, que está aí no seu lar, junto com a sua família, para abrir a palavra do Senhor nosso Deus. Abra aí a sua Bíblia, no Evangelho de João, o capítulo 17, desde o primeiro versículo até o versículo número 3. A palavra de Deus diz: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Meus irmãos, esse texto está inserido dentro daquele momento anterior à prisão de Cristo, onde ele seria acusado injustamente e crucificado pelos nossos pecados. Aquele momento anterior ao beijo na face que recebeu do traidor Judas Iscariotes. E nesse texto o mestre está orando. A nossa breve meditação, ela irá ressaltar algumas expressões, pelo menos 3 expressões que me parecem ser importantes para a nossa compreensão. A primeira está aí no verso número 1, quando Cristo diz: é chegada a hora. O Senhor Jesus se encarnou e ele cresceu entre os homens, viveu entre os homens de maneira santa e perfeita. Jamais errou, jamais pecou. E o mestre foi tentado, mas permaneceu santo e perfeito. E o Senhor Jesus bem sabia sobre a sua missão. A missão que lhe foi entregue pelo Pai, de vir ao mundo e revelar o Pai, fazendo a vontade do Pai, e de se entregar na cruz para morrer em nosso lugar.
Jesus Cristo não foi pego de surpresa em nenhum momento da sua vida. Ele não foi pego de surpresa quando o traidor lhe deu um beijo na face. O mestre sabia de todas as coisas e permaneceu firme na sua missão, permaneceu firme na vontade do Pai de se entregar em nosso lugar. E aqui no verso número 1, o Senhor Jesus deixa isso muito claro quando diz: Pai, é chegada a hora. Ele bem sabia o que lhe estava por vir, os sofrimentos, as dores. Ele bem sabia que os nossos pecados seriam lançados sobre ele. E ele sabia de todas essas coisas. Diz: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. E de fato, Cristo foi glorificado na cruz do Calvário. Ele então venceu, ele despojou toda a potestade, principado, e rasgou o escrito de dívida que nós tínhamos com Deus. E ele foi glorificado após a sua morte. Depois de 3 dias, ele ressuscitou. E o Pai lhe concedeu toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, nós vemos claramente nas Escrituras que as orações de Cristo, todas elas, foram ouvidas. Nós podemos observar ainda outra expressão. Agora, quando nós olhamos para o verso número 2 e vemos a expressão vida eterna. O Filho veio ao mundo para conceder vida eterna. Vida eterna só é encontrada em Cristo, nosso Salvador. É verdade que nos últimos dias muitos têm pensado e têm sido bombardeados por notícias sobre mortes. É o momento que estamos enfrentando. Pensar sobre a morte não é algo de todo ruim, pois nos faz também, nos remete também a enfrentar, a meditar sobre como estamos vivendo. Ao pensar sobre a morte, nós pensamos em como estamos levando a vida aqui. E aqui no verso número 2, Cristo não fala de uma vida qualquer, ele fala da vida após a morte. A vida eterna, a vida perene, a vida perfeita, maravilhosa, cheia de gozo e paz com Ele. A vida que perdurará para todo sempre. E o Mestre, no verso número 3, ele explicando sobre esta vida eterna, ele usa uma outra expressão que eu gostaria de destacar quando ele diz, no verso número 3, que te conheçam a ti. Verso número 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Esta expressão, a última expressão que eu gostaria de destacar. Irmãos amados, a vida eterna é conhecer a Deus como único e verdadeiro Deus. A vida eterna é conhecê-lo intimamente. A ideia de conhecer nas Escrituras não é apenas saber que existe, saber quem é, mas está ligado também ao envolvimento, ao relacionamento, está ligado a uma proximidade que implica numa mudança. Conhecer a Deus é muito mais do que saber que Ele existe, tal como inúmeras pessoas dizem. Conhecer a Deus implica em envolvimento, relacionamento, proximidade, devoção. A vida eterna consiste em conhecer a Deus como único e verdadeiro Deus. Não há outro além dele que possa salvar todos os ídolos
deuses falsos inventados pela imaginação do homem não podem conferir absolutamente nada, porque eles são inventados por uma imaginação que é maculada pelo pecado. Agora, as Escrituras nos falam do verdadeiro Deus, aquele que criou os céus e a terra, aquele que escolheu Abraão e fez uma aliança com a sua descendência, aquele que enviou Jesus Cristo. E esta é a última parte que eu quero destacar, porque o verso número 3 fala sobre conhecer a Deus como único e verdadeiro e a Cristo como aquele que foi enviado pelo Pai. Um dos textos que talvez seja o mais conhecido nas Escrituras é Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, que diz sobre o amor de Deus, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo e Cristo pereceu na cruz do Calvário para nos dar vida eterna. Conhecer a Deus como único Deus verdadeiro implica também conhecer aquele que Ele enviou ao mundo como Salvador das nossas vidas. Irmãos queridos, nós que conhecemos a Cristo, a Deus como único Deus verdadeiro, somos levados então a glorificar o Senhor, a adorar o Senhor, a agradecer o Senhor, a nos alegrarmos diante do Senhor por tão perfeita salvação, pelo relacionamento que temos com Ele, a nos devotarmos mais e mais ao Senhor com gratidão no coração, a manifestar júbilo pela segurança que temos de vida eterna. Após a morte, nós continuaremos vivendo eternamente com Cristo, sem qualquer dor, lamentação, tristeza, com paz e gozo por toda a eternidade. Mas esse texto também agora nos desperta para a necessidade de nós levarmos esta mensagem àqueles que não conhecem a Deus como o único Deus verdadeiro e a Cristo como aquele que Ele enviou. Talvez aqueles com os quais temos contato já ouviram falar sobre isso, mas não conhecem de fato, não se envolveram com Deus, não se entregaram a Cristo. Então, não conhecem segundo as Escrituras. Devemos orar por eles e devemos evangelizá-los. Nesse período em que muitos estão tremendamente preocupados, aflitos, talvez até mesmo aterrorizados com a possibilidade de serem vítimas do coronavírus, é hora de ensinarmos a estas pessoas que a vida eterna, vida em abundância, vida que permanecerá para todo sempre, para aqueles que conhecem a Deus como o único Deus verdadeiro e a Cristo como seu enviado, a Cristo como aquele que nos salva. E o modo de ensinarmos isso é através do nosso testemunho e através das Escrituras, quando de maneira simples nós explicamos para as pessoas que Deus, Ele é cheio de graça e de compaixão. Cristo é o nosso Salvador, nós somos pecadores. De maneira simples, expomos o plano da salvação, oramos por essas pessoas, imploramos a Deus que transforme o coração delas, tal como o Senhor transformou os nossos corações. Um dia abriu as nossas mentes e nós chegamos a este conhecimento. Tantas outras pessoas precisam conhecer o Senhor Jesus. Então, peça a Deus que te use também para isso. Primeiro, glorifique o Senhor porque Ele já te deu esse conhecimento, esta vida eterna em Cristo. Mas peça também ao Senhor para que você seja usado para levar essa mensagem àqueles que ainda não o conhecem. Como eu disse anteriormente, nós vamos
ouvir uma música, cantar, se você conhece, convidado a cantar juntos, e depois iremos encerrar com mais uma oração. Tenhas que passar por aflições, saibas que eu venci o mundo, e assim como eu te fiz vencedor. Se no vale tu passares, junto a ti eu estarei, e se no deserto andares, tua sombra eu serei. Seja no calor do dia, ou se a noite fria está, não temas, filho meu, minha mão te guardará. Com amor eterno eu te amei, meu poder eterno eu te entreguei, te dei a minha vida. Com benignidade eu te atraí, com meu próprio sangue eu te remi, chamei-te pelo nome. Tu és meu. Mesmo que às vezes tenhas que passar por aflições, saibas que eu venci o mundo, e assim como eu te fiz vencedor. Se no vale tu passares, junto a ti eu estarei, e se no deserto andares, tua sombra eu serei. Seja no calor do dia, ou se a noite fria está, não temas, filho meu, minha mão te guardará. Com amor eterno eu te amei, meu poder eterno eu te entreguei, te dei a minha vida. Com benignidade eu te atraí, com meu próprio sangue eu te remi, chamei-te pelo nome. Tu és meu. Com amor eterno eu te amei, meu poder eterno eu te entreguei, te dei a minha vida. Com benignidade eu te atraí, com meu próprio sangue eu te remi, chamei-te pelo nome. Tu és meu, tu és Com amor eterno o Senhor tem nos amado.
com o seu poder eterno, Ele tem cuidado de nossas vidas. Esse é o Deus a quem nós adoramos. Aleluia. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado porque o Senhor enviou Cristo ao mundo. E o Senhor Jesus voluntariamente se entregou por causa dos meus pecados, por causa dos nossos pecados. O apóstolo Paulo, olhando para si mesmo, ele percebia a si mesmo como o principal pecador. Querido Deus, pelo Teu Santo Espírito, quando avaliamos a nós mesmos, percebemos também quão pecadores somos e, na realidade, todos nós podemos nos classificar tal como Paulo fez. Eu sou o principal pecador. Muito obrigado pela vida eterna, porque Cristo suportou a cruz e o castigo que pesava sobre mim. Muito obrigado pelos irmãos que congregam na Segunda Igreja Presbiteriana de Martinópolis, porque o Senhor os chamou, os transformou. Querido Deus, continue trabalhando no coração de cada um dos Teus servos, de tal modo que jamais se esqueçam de tão maravilhosa salvação que receberam de Cristo, de tal modo que possam, pelo Teu Santo Espírito, testemunhar dessa salvação e do perfeito e maravilhoso Evangelho àqueles que não conhecem, para que possam também confessar o Senhor Deus como o único verdadeiro Deus e a Cristo como o enviado do Senhor, o Salvador, o Senhor, aquele que é o único capaz de dar vida eterna. Querido Deus, imploramos ao Senhor pela nossa cidade. Parece estar voltando às suas atividades normais. Todavia, continuamos suplicando a bênção e a proteção do Senhor, especialmente sobre aqueles que têm maior debilidade e já têm alguma enfermidade, aqueles que, se contaminados pelo coronavírus, terão maior dificuldade para se restabelecerem. Oramos por eles, pedindo a proteção e a preservação do Senhor. Os irmãos aqui da Segunda Igreja, imploramos, proteja-os, ó Deus. Oramos por aqueles que têm autoridade, foram investidos de autoridade pelo Senhor, os vereadores, o prefeito, o vice-prefeito. Pedimos que o Senhor conceda a cada um sabedoria. Pedimos por aqueles que trabalham na área da saúde. Ó Deus, preserva-os também, em nome de Jesus. Oramos ao Senhor pela nossa pátria e pedimos ao Senhor que nos auxilie a superar essa fase. Aqueles que estão enfermos, conceda a cura, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que estão trabalhando e ajudando na recuperação desses enfermos, ajuda-os também, preserva-os também. Deus eterno, permita que as medicações que estão sendo administradas possam cada vez mais ter efeito positivo. Em nome de Jesus, cuida de nós, cuida da Tua igreja, cada um dos irmãos. Não podemos nos reunir ainda na igreja do Senhor, mas somos unidos pelo sangue do Senhor, pertencemos à família do Senhor e imploramos, Deus eterno, sustente a nossa fé. Não permita que os irmãos venham a desanimar ou se afastar do Senhor, ou deixar de ler as Escrituras e implorar a bênção do Senhor, mas pedimos que
que o Senhor possa trabalhar no coração de cada um, de modo que cada um seja fortalecido pelo Teu Santo Espírito e busque maior comunhão contigo. Nos abençoe. Oramos em nome do Senhor Jesus e agradecemos, Pai, porque bem sabemos que estamos seguros nas mãos do Senhor. Bendito seja o Senhor, agora e para sempre. Amém. Irmãos, que Deus abençoe. Deus abençoe a você, a sua casa, a sua família. Que Deus sustente a sua fé. Que Deus retire do seu coração qualquer ansiedade, aflição, porventura esteja incomodando você. Que Deus conceda a você, em nome de Jesus, paz e graça para continuar vivendo na presença dEle. Que Deus abençoe. Amém.